Reverências a todos, paz e simplicidade. Quero partilhar as noções de um método, de um Fá, que é muito importante para nós taoístas. Essa técnica, muitas das vezes, observo as pessoas praticando em alguns lugares, algumas praças no Brasil. Algumas pessoas chamam essa técnica de abraçar árvore, por exemplo, mas é uma técnica muito antiga na tradição taoísta. Nós taoístas e todos os taoístas dos séculos passados desenvolveram essa técnica com o objetivo de fortalecer o corpo para a saúde, fortalecer os canais do corpo, os meridianos, desenvolver os três tesouros e integrar todas as redes de canais. O propósito era um fortalecimento interno e um desenvolvimento de uma plena saúde e assim conseguir alcançar os níveis mais sutis da consciência. Para executar essa técnica é necessário alguns pontos de observação que são importantes. Depois eu posso preparar um curso que ensina alguns detalhes dessas técnicas. Agora vou executar uma demonstração e uma orientação inicial como se pode cultivar e praticar essa técnica. O método nós chamamos de Hu Wan Chuan Gong. Esse é o nome original dessa técnica. Essa técnica nós chamamos ela de ficar de pé como um pinho, que também chamamos de ficar de pé como uma estaca, e usar a postura de segurar o bebê. Bem, o método que nós praticamos envolve o conhecimento das linhas e dos canais de meridianos do corpo humano para direcionar o Qi no momento do cultivo. Também existem 21 fenômenos ou 21 estados de desenvolvimento e que ocorrem durante o processo. É necessário entender esses 21 estágios e essas 21 manifestações para se conseguir direcionar até o nível da unidade primordial. A prática do método inicialmente exige uma preparação preliminar, para depois realizar a prática de ficar de pé como um pinho, segurar o bebê. É necessário observar que o tempo que se precisa ficar na postura, o mínimo é 10 minutos. Depois disso, é importante avançar para 1 hora. Se avança de 5 em 5 minutos, até conseguir cumprir com 1 hora na postura. Esse exercício fazemos 3 vezes para cada lado. Essa técnica também fazemos 3 vezes. Essa técnica contamos 3 vezes para cada lado. Esse método é um método de preparação. Depois vamos iniciar um outro sequência de movimentos que diz respeito à preparação, mas no sentido de ativar e direcionar o Qi. E depois dessa sequência de movimentos de ativar o Qi e mover o Qi, é que iniciamos o processo de contemplação em Hu Wan Chuan Gong.
Fique de pé como um pinheiro e sente-se como um sino. Este é o método de assistência médica da medicina taoísta que é preconizado pelos antigos, que são especialistas em saúde. Comparando com a posição sentada, quando a pessoa está de pé, a carga no disco intervertebral lombar é menor. Quando uma pessoa está em pé, a circulação sanguínea é 30% mais rápida do que quando está sentada. Portanto, o espírito é mais consciente e sensível. Fique em pé, com os pés paralelos um ao outro, com os lados esquerdo e direito tão largos quanto os ombros. Os pés devem ter a mesma largura que os ombros, para que o ponto Yongchuan do pé corresponda ao ponto do ombro, assim como o sangue flua para cima e para baixo, entre o orifício da mola e o orifício do poço. A água da nascente e a água do poço são harmoniosas entre si, de modo que céu e terra se reúnem para alcançar o propósito de unidade do homem e da natureza.
O centro de gravidade do corpo repousa sobre as palmas de ambos os pés para manter o equilíbrio do corpo. E os joelhos são levemente dobrados para ajudar a gerar elasticidade sob os pés. As nádegas são como sentar em um banquinho alto, e os joelhos estão levemente dobrados para a frente, para que os praticantes possam ter uma cauda reta, um corpo inteiro, um centro de gravidade estável, pernas leves e um ritmo constante. Abraçar o peito com as duas mãos. É fácil de formar uma aura redonda do corpo humano, como uma montanha cercada por água. Tais exercícios geralmente levam a respiração rápida, forte senso de habilidade e alta eficácia. Depois de praticar por um longo tempo, você alcançará gradualmente um nível de redondeza de Chi, redondeza de poder e redondeza do espírito. O queixo está ligeiramente fechado e a ponta do nariz está voltada para o umbigo, de modo que os dois pulsos do praticante possam circular facilmente. Ambos os olhos parecem fechados, com um sorriso no rosto, o que pode reduzir a estimulação e a interferência do ambiente ao redor dos praticantes. Também é propício para o relaxamento dos músculos faciais, solto e fácil de acalmar. Portanto, quando as pálpebras são relaxadas, os músculos faciais também são relaxados, para que os espíritos possam ser convergidos. Quando os espíritos são convergidos, os músculos das articulações de todo o corpo são relaxados. Os músculos são relaxados e o sangue é suave e a sensação de poder é óbvia. Portanto, o praticante, o cultivador, deve começar com o afrouxamento das pálpebras e o relaxamento facial, e gradualmente orientar o afrouxamento dos ombros, da cintura e das virilhas, para promover as articulações do corpo humano, para soltar seção por seção, assim como o canal abre o portão. Como diz o ditado, o corpo humano é tão sangrento quanto um rio e há menos de uma lesão. Isso quer dizer que quanto mais flui o sangue, menos lesões existem. Somente praticando dessa maneira, podemos relaxar e acalmar as pessoas, tratar doenças, manter a forma e atingir o pico de força. Além disso, os dentes devem ser claros. Observe os dentes superiores e inferiores. A boca deve estar levemente fechada e o nariz deve respirar naturalmente. Huan Chonggong, pratique os exercícios. Cultive os exercícios e o método. Colete o poder do Chi quando a mão for solta. É muito simples. A consciência. Depois que a aparência e a postura são definidas, começa a indução da consciência. A chamada indução da consciência é permitir que as três sensações de dormência, calor e inchaço fluam por todo o corpo. No começo, a consciência era produzir uma sensação
de dormência, calor e inchaço das mãos. As mãos são muito sensíveis, porque os desejos de muitas pessoas são realizados mobilizando as mãos. A prática demonstrou que a dormência, o calor e o inchaço das mãos começam mais rápido que o orifício do Danjian. Alguns princípios para a prática da estaca. Ao cultivar o método, o praticante deve ver a distância sem fechar levemente os olhos, pensar na mão, ou seja, na dormência, no calor e inchaço na mão, e concentrar seus pensamentos, sem pensar no Oriente e no Ocidente. Todo o corpo está relaxado. Somente quando você relaxa pode sentir dormência, calor e inchaço. Deve-se entender que durante o cultivo de independência em manter o espírito e manter o círculo, manter o o praticante experimenta silenciosamente a dinâmica de dormência, calor e inchaço em várias partes do corpo humano. Esta é a melhor maneira de manter a vitalidade dos primeiros exercícios de Qigong, uma das melhores maneiras. O tempo de cultivo aumenta de menos para mais e aumenta gradualmente, tendo como princípio o princípio da fadiga e do desconforto. Você deve descansar quando estiver cansado e não se segurar. Você pode cultivar várias vezes ao dia. É melhor acumular cerca de 2 horas. Por fim, deve-se enfatizar que antes de começar o cultivo dos exercícios do pinheiro, você pode mover seus membros, o que é muito benéfico para suavizar o Qi e o sangue e produzir o Qi rapidamente. Esse método muito antigo da prática taoísta, ele pode desenvolver na pessoa uma habilidade profunda de conseguir transcender a dualidade. E é praticado com esse objetivo, bem também como o objetivo da saúde e da longevidade. Embora existam estilos de artes marciais que praticam esse método, o objetivo central e fundamental que os taoístas desenvolveram esse método é para alcançar níveis de sutilização da consciência e de despertar. É dito nos textos antigos que essa técnica era cultivada e desenvolvida por Lao Tzu. O método possui detalhes que são simples, que porém faz a grande diferença no momento do cultivo. O maior desafio não é aprender esse método em si, pois o seu conteúdo teórico ele não é complexo. O desafio maior é conseguir realmente se dedicar à prática de 1 hora, pois todos os fenômenos que acontecem durante o cultivo que são os fenômenos e obstáculos que o cultivador precisará de preparo e força de vontade interna para conseguir superar e transcender. E as dificuldades em termos de dor física, elas são as menores. Os obstáculos e dificuldades vão realmente acontecer quando essas dores que são comuns no início do cultivo passarem. Quando a pessoa começa a ter mais fluxo de Qi pelo corpo e quando ela começa a se fortalecer mais, essas dores elas acabam. Mas depois que ela passa dessa fase é que ela começa a entrar realmente num nível de cultivo profundo. E ali ela vai encontrar outros obstáculos. E todos eles são ensinados nessa técnica para que o cultivador possa entender isso e conseguir se direcionar quando ocorrerem esses fenômenos.